A névoa fria da noite cobria a cidade quando me mudei para a velha casa na colina. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo uivo distante dos lobos na floresta próxima. A casa em si era imponente, com suas torres góticas e janelas empoeiradas que pareciam me encarar com olhos vazios. Logo descobri que a casa não era a única coisa sinistra da região. Havia um cemitério antigo nos fundos da propriedade, cercado por uma cerca de ferro enferrujado e coberto por uma manta densa de musgo. Os moradores locais sussurravam sobre o cemitério, contando histórias de fantasmas e almas penadas que vagavam pelas lápides à noite. No início, ignorei as lendas. Eu era cético por natureza, um homem de ciência e lógica. Mas logo, eventos estranhos começaram a acontecer. Sussurros fantasmagóricos ecoavam pelos corredores da casa, objetos se moviam sozinhos e sombras fugidias dançavam na escuridão. Uma noite, acordei com um frio na espinha. Uma figura branca e etérea pairava sobre a minha cama, seus olhos brilhando com uma luz fantasmagórica. Aterrorizado, tentei gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. A figura se inclinou para mim, seus dedos ossudos roçando meu rosto. Um frio sobrenatural percorreu meu corpo, e então, a figura se dissolveu no ar. A partir daquele dia, os pesadelos se tornaram meu tormento. Sonhava com o cemitério, com as lápides musgosas e as almas penadas que vagavam entre elas. Uma figura em particular me assombrava, uma mulher com longos cabelos negros e olhos vazios. Ela me observava com um sorriso sinistro, como se me convidasse a me juntar a ela naquela dança macabra. Desesperado para escapar do meu pesadelo, procurei a ajuda de um velho curandeiro que vivia na periferia da cidade. Ele me contou a lenda do cemitério, uma história de amor e traição que terminou em tragédia. A mulher que me assombrava nos meus sonhos era Elisa, uma jovem apaixonada que foi traída e assassinada pelo seu amado. Seu corpo foi enterrado no cemitério amaldiçoado, e desde então, sua alma penada vagava pelas lápides, buscando vingança. O curandeiro me deu um amuleto para me proteger dos espíritos malignos e me ensinou um ritual para apaziguar a alma de Elisa. Naquela noite, voltei ao cemitério, o amuleto em volta do meu pescoço e o coração batendo forte no peito. Encontrei o túmulo de Elisa e realizei o ritual, pedindo perdão por seus pecados e implorando por sua paz. De repente, uma rajada de vento forte soprou pelo cemitério, e a lápide de Elisa se ergueu do chão. Uma névoa densa envolveu o túmulo e, no meio dela, a figura de Elisa se materializou. Seus olhos não estavam mais vazios, mas cheios de tristeza e arrependimento. Ela me olhou por um longo tempo, e então, com um sorriso triste, disse: "Obrigada por me libertar." Naquele momento, a névoa se dissipou e a figura de Elisa desapareceu. Senti uma paz profunda tomar conta de mim, e sabia que ela finalmente havia encontrado descanso. Os pesadelos cessaram, e a escuridão que pairava sobre a casa se dissipou. O cemitério amaldiçoado não era mais um lugar de terror, mas sim um lugar de paz, onde a alma de Elisa finalmente podia descansar em paz. Mas a história não termina aí. Anos depois, enquanto limpava o sótão da casa, encontrei um diário escondido em um baú antigo. As páginas amareladas contavam a história de Elisa, mas de uma perspectiva diferente. Ela não era apenas uma vítima, mas também uma assassina. Movida pela dor e pela raiva, ela havia matado a família do seu amado, acreditando que assim o traria de volta para si. A revelação me atingiu como um raio. A mulher que eu havia ajudado a encontrar paz era, na verdade, um monstro. Senti um frio na espinha e uma náusea subir pela garganta. Como pude ser tão cego? Como pude ter compaixão por um ser tão cruel? Ainda hoje, vivo atormentado pelas lembranças do cemitério amaldiçoado e da história de Elisa. A culpa me consome, e o medo de que ela ainda esteja vagando por aí, buscando vingança. A angústia me consumia. Não conseguia dormir, atormentado pela dúvida. Será que Elisa realmente havia encontrado paz? Ou o ritual que o curandeiro me ensinou apenas a libertou de sua prisão no cemitério? Decidi voltar ao velho. Precisava de respostas. Mas a casa dele estava abandonada, coberta por ervas daninhas e janelas quebradas.
Os vizinhos me contaram que ele havia morrido há meses, levado por um ataque cardíaco fulminante. Sem rumo, voltei ao cemitério. A noite estava escura, sem lua, e o vento uivava entre as árvores despidas. Caminhei em direção ao túmulo de Elisa, o amuleto do curandeiro frio contra o meu peito. A lápide estava intacta, mas a sensação era diferente. Um frio antinatural emanava do local, como se a própria terra estivesse amaldiçoada. De repente, um corvo grasnou bem acima de mim. Seu olhar negro parecia me perfurar a alma. Naquele momento, um galho seco se desprendeu de uma árvore próxima, caindo pesadamente ao meu lado. A pancada me fez cambalear, e por um instante, vislumbrei algo se mover por entre as sombras das lápides. Era uma figura feminina, vestida de branco, os cabelos longos e escuros flutuando ao vento. Um grito preso na garganta subiu por mim. Era Elisa? Mas como? Ela se aproximou lentamente, a luz fraca das estrelas revelando um sorriso macabro em seu rosto. Não era o sorriso de paz que eu havia visto antes. Este era frio, cruel, repleto de uma fome insaciável. A voz dela, quando veio, era um sussurro gélido que percorreu minha espinha, obrigada por me libertar. Agora, finalmente, posso terminar o que comecei. Um terror glacial me dominou. A vingança dela não estava completa. A família do seu amado, a família que ela havia assassinado. Seria eu a próxima vítima? Tentei correr, mas as pernas pareciam chumbo. Ela estava cada vez mais perto, a fome em seus olhos prometendo uma eternidade de sofrimento. A escuridão do cemitério me engolfou, e o último que vi foi o sorriso sádico de Elisa, marcando o início de um novo pesadelo que, dessa vez, eu temia, seria eterno. O grito nunca saiu da minha garganta. A escuridão do cemitério se fechou sobre mim, consumindo o mundo em um turbilhão negro. A dor veio em ondas, excruciante e repentina, silenciando qualquer tentativa de luta. Quando a escuridão finalmente cedeu, a luz do dia cruel invadiu meus olhos. Eu estava deitado no chão frio do cemitério, o túmulo de Elisa aberto ao meu lado. Meu corpo inteiro doía, um lembrete brutal do horror que havia vivenciado. Mas algo estava diferente. A sensação opressiva do mal havia sumido. Elisa não estava mais lá. Havia um silêncio inquietante no ar, como se algo maligno finalmente tivesse encontrado descanso. Olhei para minhas mãos, esperando encontrar sinais da luta, mas elas estavam limpas. Nenhum sangue, nenhum ferimento. Será que tudo havia sido um pesadelo? Um barulho metálico atrás de mim me fez virar bruscamente. Era o xerife da cidade, um homem corpulento de sobrancelhas grossas, olhando para mim com uma expressão séria. Sr. Miller, ele disse, a voz grave. Encontramos seu carro abandonado na entrada do cemitério. Você está bem? A confusão me dominava. Como cheguei ali? Como o xerife me encontrou? Abri a boca para falar, mas as palavras não saíram. Parece que você sofreu um colapso, o xerife continuou, estendendo a mão para me ajudar a levantar. Melhor irmos para a delegacia. Podemos ligar para sua família. Deixei o xerife me ajudar a levantar, as pernas trêmulas e a mente turva. Enquanto caminhávamos para a cidade, olhei para trás, para o cemitério banhado pelo sol da manhã. Tudo parecia tão normal, tão pacífico. Mas a cicatriz do terror permaneceria gravada em minha alma para sempre. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite. Talvez Elisa tivesse encontrado paz, talvez tivesse sido aprisionada novamente. Mas uma coisa era certa, o cemitério amaldiçoado havia cobrado seu preço. E eu, para sempre atormentado pelo segredo daquela noite, viveria com o peso do horror e a incerteza se a vingança de Elisa realmente havia terminado.